Professor, só a última coisa. Será que você, Sim, como pois não. você me mostrar essa atividade que foi enviada? Só pra gente ver? Não, eu posso mostrar o modelo aqui, se vocês quiserem, a gente discute ela, tá bom? É porque vocês precisam de um conhecimento um pouco a mais aqui da 5410, onde é que tira os dimensionamentos, né? Os prontuários aí do fabricante. Aí eu pego e mostro aqui para vocês, tá bom? Pessoal, já iniciei aqui a gravação, né? O pessoal aí tá com dúvida, né? Eu, é, Deixa eu compartilhar logo a tela que aí fica mais fácil. Fica tranquilo, pessoal. Eu vou analisar cada atividade com vocês, tá bom? Até então, a gente, só recapitulando aqui, né? Foi a primeira aula, né? Foi só uma aula inaugural aí da UC, né? A segunda aula é uma aula gravada que eu disponibilizei para vocês hoje. Foi hoje mesmo, né? Que infelizmente eu não deu para disponibilizar a semana passada, porque dia 5 vocês estavam, né? Vocês foram liberados aí para o workshop, né? A ideia era a semana inteira, né? Mas eu sei que vocês, por exemplo, a turma de vocês, né, os momentos presenciais, eles acontecem no meio da semana. Então, obviamente, provavelmente vocês só apareceram aí no dia, né? Na terça-feira, que é o dia aí do EAD, né? Daí, já vou avisar para vocês, pessoal, que já postaram esses 4 momentos presenciais aqui na plataforma, né? Se vocês olharem na nota de vocês, vocês vão ver. Acho que quase todo mundo foi nesses 4 momentos presenciais, né? Já tem a nota aí. Eu sei que deixa eu ver, hoje é dia 12, né? Então, provavelmente vocês já fizeram esse do 7, 8, né? Esses outros dois, só que ainda não foi disponibilizado, não, tá? Mas fica despreocupado, ó, que eu já coloquei a pastinha aqui, a pasta de vocês, né? Na UC aqui de instalação predial. Já, já coloquei e já joguei na plataforma, tá? A nota aqui. É porque o professor do presencial ele passa lá para a Célia, né? Escaneia e daí eu publico aqui na plataforma. Então essas 4 já estão publicadas. Não se preocupe que a quinta e o sexto momento presencial, né? Ainda vão postar. Aí todo dia eu dou uma olhada aqui, né? Para ficar em dia com essa postagem. Então, é, deixa eu ver, era só esses dois mesmo, né, que eu tinha que falar para vocês. Então, hoje vamos falar do fórum de discussão, tá? Eu sei que vocês estão com dúvida aí na terça, deixa eu pôr aqui atividades. Eu vou baixar a primeira aqui, mas é que eu preciso, vamos lá, em situação de aprendizagem, né? É nessa que vocês estão com dúvida, né? Atividade um, né? Positivo. Aqui tem um contexto, SAP 01. Aqui, ó, já abriu aqui. É porque o PDF ele está programado para abrir sozinho. Isso aqui é atividade um, é o esquema 9. Provavelmente lá no laboratório, provavelmente lá no laboratório lá com o professor, ele deve ter mostrado mais esquemas, não foi? Ou não, ainda não, ele não chegou. Pode te falar a verdade? Sim. Nem tocou nesse assunto. Não falou nem no laboratório a gente tocou, te falar a verdade. Ah, vocês aí, uai, vocês tiveram aula presencial, mas foi o quê? Foi teoria? Como é que é? Deixa quieto. Não, a gente fala aqui, ué. Não teve só teoria e a matéria que está sendo passada não tem nada a ver com
Tipo assim, vamos falar na onda senoidal, a corrente tá totalmente deslocada da tensão. Sei que você me entende. Vai. Não, então eu vou ver isso aí com a Célia aí, pra gente alinhar. Pra gente alinhar isso. Hoje a gente vai discutir do fórum, né? Mas deixa eu ver aqui se minha análise já está aqui. A gente fala de aterramento, beleza. Eu acho que minha análise está aqui. É. Mas vamos lá, então vamos. Eu lembro que eu deixei um esquema aqui, acho que é esse. Deixa eu só olhar aqui, pessoal. Se esse é o esquema. Lá vocês foram no laboratório de informática já? Ah, não, não é esse não. Esse aqui é importante para a gente, mas não era esse esquema. Siga a norma. Deixa eu ver se eu ajudo vocês aqui. É essa daqui, não é? Positivo. Essa aí. Só que não tem essa legenda aí embaixo. Não tem? Não, essa legenda aí não. Chave, boia, programador de horário, não, e chave magnética, Uai, mas tem que ter ela, senão como é que vocês fazem? não tem não. É porque basicamente é assim, ó. Estão vendo que no meu Excel aqui, é, ele mostrou aqui na barra de tarefa, né, caneta, né, essa parte de edição. Dependendo na máquina que você estiver, não vai mostrar. Por que que no meu tá mostrando? Ó, porque eu tenho aqui uma mesinha digitalizadora, né? Geralmente eu faço nela aqui. Então vocês têm que usar essa legenda, ou então não tem. Mas eu baixei agora aqui. Parece que, ó, folha resposta, esquema 9. Então não está aparecendo essa legenda. O que mais Não, que não não. está aparecendo aí? Deixa eu abaixando aqui. Tipo Ó, assim, diagrama unifilar. isso aí tá aparecendo, isso aí tudo. Isso aqui aparece. Parece. Isso aqui é Eu a até, parte eu, de segurança do trabalho. No meu tá aparecendo também. Tá? Pode ser a versão do que você está utilizando aí, viu? Porque essa legenda ela tem que aparecer, porque senão como é que você vai fazer, né? Como é que, ó, porque tem aqui a chave, né? O programador horário, a boia. Pelo que eu tô vendo, é só uma boia mesmo, né? É aquela que parece um cantil, sabe? Tem um que é amarela com azul, outro é laranja com azul. Tem a bomba de recalque aqui, o quadro, né? Só com o barramento aqui de neutro e de terra. Não, beleza. Eu sei que eu tenho um material aqui. eu tô olhando aqui, eu rebaixei o. Ah, sim. Agora apareceu, mas eu tenho Às outra vezes ele planilha dá aqui. um erro, às vezes aparece lá uma. Na hora que você abre aqui, assim, ó, aparece uma. Não, mas eu tenho as duas versões, aqui tem e aqui não tem, aqui no meu computador. Ah, sim. Era, Ah, não, mas era algum... pelo menos tem aí, né? É, não, porque eu achei estranho. Ah, não, agora beleza. Então, se for assim, tá bom demais. Aqui. Ah, isso aqui, lembrei. A gente vai lá no site lá da Equatorial.
Se eu não me engano, deixa eu ver se eu deixei o diagrama aqui. Isso aqui é um exemplo de diagrama. O que eu vou fazer, né? Eu vou pegar esse exemplo aqui de projeto aqui. A gente ainda está em instalação, mas é bom para vocês terem uma ideia como é que é um projeto, tá? Eu só vou tirar aqui só as informações mesmo do carimbo, né? E daí eu vou passar esse arquivo, eu vou também colocar ele em PDF, porque caso algum de vocês aí não tenha aí o AutoCAD, né? Ou quando vocês for fazer em casa, aí eu vou converter ele para PDF também. Eu passo esse esquema para vocês. Beleza, deixa eu ver o que que tem mais. Eu sei que eu tenho aqui a. Olha, eu passei todo esse material aqui, não é possível. Tem o prontuário do cabo, tá certo. Eu lembro que eu fiz um esqueminha aqui. Vamos lá então, pessoal. Eu, eu vou falar aqui do fórum aqui primeiro, e aí a gente passa, né, para atividade um. Já vou deixar ela de fogo morto aqui. E essa aqui é importante, pessoal, porque senão vocês esquecem, viu? Ela está aqui, ó, em situação de aprendizagem, está o fórum de discussão. É importante vocês irem lá e já fazer, né? Porque aí ela é, como se diz, ela é jogo rápido. Ela só requer, eu vou deixar uma dica também para vocês, tá? É só requer mesmo uma análise. Então vamos lá, ó. E na verdade ela não vale 8, não. Deixa eu ver quanto que ela vale, é 4. Depois eu conserto esse negócio aqui. Não tá valendo 8, não. Tá valendo 4. Então, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da NBR 5410, deixa eu só olhar aqui para ver se tem. Geralmente o Senai disponibiliza aqui na biblioteca. Tem simbologia, 5444, tabela de dimensionamento de condutores. Se vocês forem aqui na biblioteca, ó, aí tem aqui algumas dicas aqui, se eu não me engano, acho que é aula. A instalação de uma campainha, conheça o relé de impulso. Esses aqui vocês já deram uma olhada nele já? Então, se eu não me engano, esse aqui são uns 3 vídeos aqui que o professor ajuda vocês. A 5410 não tem. Eu vou ver se eu pego aqui a que a gente tem acesso aqui. A gente tem uma biblioteca aqui do Senai, né? Agora, eu não me lembro de cabeça em qual matéria que ela tá. Aí eu vou pegar ela dessa matéria e colocar aqui, né? Porque o Senai disponibiliza. Eu tenho aqui algumas, porque eu tenho um grupo aí de engenharia, a gente faz projeto, e daí todos os projetistas lá que fazem algum projeto por exemplo, tem de ressonância magnética, né? Tem de tudo que você pensar. Aí a gente compartilha lá no grupo, né? Que é para é porque assim tem empresa que ela compra igual um projeto do hospital que eu acompanhei. Eles compraram uma norma, né? De ressonância para a gente projetar, né? E o pessoal depois fazer a montagem. Se eu não me engano, foi a Philips. E daí eles compraram essa norma, compraram até um livrinho lá e forneceram para gente fazer tudo em conformidade, né, com que a NBR ela pede. Eu não me lembro qual que era a NBR. Então, eu tenho aqui algumas de NR10, de NBR 5410, né? Então, para vocês olharem essa tabela aqui, obviamente vocês precisam, né, ter a posse aí, né, pelo menos as páginas aí da 5410. Aí, cadê aqui? 5410. Vou pegar essa versão aqui. A 5410 aqui, pessoal, ó, isso aqui é uma das versões aí da NBS 5410.
Ah, essa aqui tá falando que é a segunda edição, tá? Então, essa norma aqui, pessoal, só para não ficar, falar, tá na norma, né? Tá, vamos dizer assim, tá no vazio, né? É... I30. Só para contextualizar, pessoal, esse aqui é o I3E. O I3E aqui, né? Tudo que é relacionado à engenharia elétrica, eletrotécnica, tudo que é elétrico, automação, ciência da computação, né? Cabeado, a parte aí de internet cabeada, a parte Wi-Fi, né? O que compõe o nosso, que a gente chama de roteador, né, em casa, lá, modem, né, mas na verdade é um gateway, né, ele é muito mais que um modem. Então, todas essas regras aí, atualmente, essa organização aqui governamental, né, o I3E, ele detém, né, essas normas aí, é uma norma internacional. Ela começou, né, bem antigamente, as universidades, né, as faculdades, por exemplo, o MIT, né, o Instituto, né, de Engenharia lá de Massachusetts, e outras faculdades, universidades também, é, faculdade, universidade, ele tem os CAs, né, que é os centros acadêmicos. Esses centros acadêmicos, por sua vez, né, eles têm alunos aí, os de graduação, normalmente, né, tem os alunos de técnico, né, da área técnica, tem de pós-graduação, né, lato sensu, stricto sensu, né, lato sensu é especialização. Atualmente tem especialização para nível técnico, né, antigamente não tinha. Foi em 2023 que foi homologada aí pela Câmara de Educação, né? Então, essas faculdades, né, essas universidades, essas escolas técnicas, elas têm os centros acadêmicos, têm esses profissionais, né, que fazem doutorado ou pós-doutorado. Inclusive, né, eu não me lembro o nome dele inteiro, alguma coisa Shockley, foi ele o responsável, né? Se eu não me engano, ele já era mestrando, fez doutorado, abriu uma empresa, né? Hoje conhecida como, não sei se vocês já ouviram falar, Texas Instruments, né? A Texas Instruments lá dos Estados Unidos, né? Ele foi um dos cofundadores aí, e inclusive o trabalho dele gerou, né, a evolução, né, do que a gente conhecia como válvula e virou o transistor, né? Graças a invenção aí do transistor e da miniaturização, ó, consegui falar rápido aí. Graças a isso, a gente tem hoje, né, os computadores, os processadores, microprocessadores e tudo mais. Então, bem antigamente, aí no século passado, né, o pessoal, né, fazia as graduações, pós-graduações e, obviamente, apareciam as regras, as leis. Essas regras, essas leis, mais tarde, ela virou uma organização governamental aí, né, em que detém todo esse material didático, todo esse conhecimento, essas normas aí de engenharia para regular, né, como é que eu vou transmitir energia, como é que eu vou transmitir sinal Wi-Fi, como é que eu vou transmitir sinal de rádio, né, ondas médias, né, o AM, frequência média e todo tipo de sinal, né? O Bluetooth, né? O Personal Area Network, né? Que é o Bluetooth, ele fica ali em volta de você, né? O 1.0, se eu não me engano, dá 10 metros ali de raio, né? Então, todas essas normas, essas regras e conhecimento na parte de elétrica, né? Tudo relacionado à elétrica, desde energia, comunicação e dados, né? Tudo isso, ele está concentrado hoje no I3E, né? É uma organização aí norte-americana, né? Então, o que que esse I3E ele faz, né? Ele pega essas normas, vende para os países, né, no caso aqui o Brasil, aí o Brasil compra, traduz para o português e inventa um número, né, Shazam, essa aqui é a norma 5410, né? Então, eu antigamente pensava que era um laboratório, tipo o Inmetro, né? A gente tem aqui no Brasil, mais famoso, né? Que a gente pensa assim, um laboratório de aferição, né? Mais famoso é o Inmetro, tem outros aí, né?
Então, na minha cabeça, né, quando eu iniciei na área da elétrica, eu achava que existe, que o Inmetra que cuidava, tinha um laboratório, todo mundo de branco lá, fazendo altas, né, experimentos técnicos lá, né? Só que não é assim. Então, a ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela é uma associação em que, né, ela é respaldada, obviamente, né, nós temos profissionais aqui no Brasil aqui de engenharia de cada área, né, da civil, da automação e por aí vai, né, elétrica, que encabeçam essa associação, né? Mas basicamente é um Ctrl+C, Ctrl+V de uma norma internacional. A gente pega, traduz para a nossa língua materna e ela vira essa norma. No caso, eles pegaram a norma internacional, que eu nem me lembro mais o número dela, é um número, parece um código de barra e instalações elétricas para baixa tensão, né? Que traduzindo para o português aqui, né? Ó, instalações elétricas para construções em baixa voltagem, né? Mais ou menos a tradução literal, ipsis literis que está aqui. Beleza, então a NBR 5410, ela é a Bíblia, né? A Bíblia aí do eletrotécnico, do eletricista, do engenheiro eletricista, né? Tudo relacionado a instalações elétricas de baixa tensão, a gente tem, né, aqui respaldado pela NBR 5410, né? E suas versões, né, mais atuais aí. Eu não me lembro de cabeça qual que é a última que saiu. Então, essa norma aqui, ou pelo menos a página que a gente precisa aqui, eu vou, né, fornecer para vocês terem subsídio aí para responder esse questionamento aí. Então, ó, conhecendo a tabela 39 e 47 da 5410, né, e associando aos seus conhecimentos sobre dimensionamento de eletrodutos, participe desse fórum, né, de discussão, né, fazendo a discussão da seguinte situação, né? Então, desde que vocês iniciaram o curso aí de eletrotécnica, existe o conceito, né, igual a gente está vendo aqui da primeira atividade aqui, né? Conceito aí de situação de aprendizagem, ou seja, é uma situação, né, fictícia, mas baseado, né, não em fatos reais, mas o que aconteceria no mundo do trabalho para você, né, futuro aí profissional da eletrotécnica. Eu sei que provavelmente deve ter alguém aí que ou já é eletricista predial, ou eletricista industrial, ou eletricista de redes, né, aqueles eletricistas que trabalham com a rede de distribuição de energia e da concessionária, né, local. No nosso caso aqui, Goiás, né, atualmente a gente está com a Equatorial Distribuição. Então, essa situação de aprendizagem, ela busca simular situações, né, que vocês vão enfrentar aí na vida real, né, no mundo aí do trabalho, para que vocês, né, adquiram experiência a partir, né, desses questionamentos aqui que a gente tem no fórum, que a gente tem para atividade um e 2 e, né, dependendo aí da quantidade de atividades que a gente tem aqui, tá? Então, é, aí eles deixaram aqui, né, a tabela 39 a 47 aqui, ó. Tá entre aspas, né? Que aí é a situação aqui, ó. Por falta de condutores de 1,5, né, milímetros quadrado, aqui é a bitola, né, é o diâmetro aí do condutor, né? Para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo em sair para comprá-los, Felipe resolveu utilizar os condutores, né, de 6 milímetros quadrado, os mesmos utilizados para a instalação do chuveiro. Aqui ele já está dando uma dica, ó. Esse 1,5, segundo a NBR 5410, a partir de 1,5 ou maior, né, dependendo da carga do seu circuito de iluminação, os circuitos de iluminação, né, os pontos de iluminação, a norma diz que eles têm que começar a partir da bitola de 1,5. E ele falou aqui que ele aproveitou, né, ele estava faltando ali um pedaço, acredito eu, né? Um pedaço ali vamos supor, uns 3 metros, por exemplo,
não tinha 1,5, opa, eu tenho 3 metros aqui, né? Fase neutra, né? Ou seja, uns 6 metros de 6 milímetros aí que é utilizado para o chuveiro, né? O chuveiro, por exemplo, ele é um circuito, o professor já deve ter comentado aí, né? É um ponto de força, uma tomada de uso específico. Geralmente, se não me falha a memória RAM aqui, é, a partir de até 1.200 watts, né? Pode ser que eu esteja enganado aí com range, né? A partir de até 1.200 é tomada de uso geral, que aí você coloca aquela tomada que suporta 10 amperes, né? A configuração 10 amperes. Aí, então, ele tem essa configuração aí, beleza. É, ele fez errado aqui? Não, não fez errado, não. Se o circuito, né, vamos dizer assim, porque aqui não está falando de carga nenhuma, não está falando qual que é a potência, né? Se o circuito ele suporta 1,5, então o de 6 milímetros ele suporta, beleza. E aí foi assim, a ideia aqui que ele fala que é emergencial, né? Ó, por falta de condutores de 1,5, né, para o circuito de iluminação e por não querer perder tempo, né, fechar logo a instalação, ele utilizou de 6 milímetros para fechar essa, né, a ideia que dá aqui, mas ele não fala literalmente, né, qual que é a metragem. Beleza. Aí Maurício, né, isso foi o Felipe, né? Aí o Maurício veio aqui e falou, né? O seu colega de trabalho disse que esses condutores não podiam ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5. Opa, porque eles consomem uma corrente maior. Aqui é que tá, eu já dei spoiler, né? O de 6 milímetros, ele pode ser utilizado, é igual eu falei aqui. Se ele suporta, eu não sei a carga desse circuito, mas se ele suporta 1,5 é de iluminação, né, ou mais, né? Com certeza o de 6 milímetros ele suporta. Então aqui ele já falou besteira, né? Aí, diante dessa situação, né, discuta com seus colegas, né, aqui com o professor, se a decisão do Felipe e a intervenção de Maurício, né, se ela foi correta ou não, né? Conclua qual deve ser a conduta adequada nessa situação. Primeira coisa, vamos lá para essa tal de tabela 39 e 47, que eu já estou coçando a mão aqui, né? Uai, que tabela é essa? Deixa eu pôr aqui. Pôr aqui na busca, que aí já fica mais fácil. Ó, tabela 39, capacidade de condução de corrente em amperes. Essa capacidade de condução de corrente em amperes, por exemplo, aqui, ó, vamos conhecer a tabela primeiro aqui, ó, seção nominal do condutor. Então, esse aqui é de 300 milímetros, que eu estou entendendo aqui. Tem. Deixa eu ver. Ah, não, a 39, cadê? Essa. Beleza. Essa aqui é a 39, a outra é a 47, né? Tá certo, ó. É porque eu peguei já no final dela aqui, ó. Vamos pegar em cabos que a gente, ó, 0,5, 0,75, 0,1, ó, 1,5. A partir dessa bitola aqui, ó, a gente já utiliza. Inclusive, ele fala aqui, ó, cobre, aí tem o alumínio, né? Existe o alumínio, deixa eu ver se tem aqui falando. Alumínio, aqui é continuação, né? Tem o alumínio com alma de aço, né, que a gente utiliza aí para medição, né, para a entrada aérea ou subterrânea aí, né? Então, basicamente, o de cobre a gente utiliza, né, para instalações internas aí. Aí aqui tem a bitola, né, na coluna aqui a bitola, ó, de 1,5. Aqui tá falando, ó, cabos multipolares, né? Esse multipolar aí, pessoal, é, geralmente, sabe aquele o cabo PP? Ó, isso aqui eu vou pôr imagens aqui, né? Queremos imagens aí. Aqui, ó, unipolar aqui que ele está falando é se eu tenho, né, um cabo apenas, né? Aqui, ó, ele é multipolar, ó, com, né, duas polaridades aqui.
Esse daqui, ó, tem um, dois, três, e parece que tem uma quarta aqui, ó. Esse aqui, esse PP aqui, ó. Então, geralmente, o multipolar, ele não é um cabo apenas que você compra, né? Um cabo azul para pular no neutro, por exemplo, né? É, eles são, né, dois ou mais cabos, né? Os multipolares, que a gente utiliza, por exemplo, para extensão, né? Porque você está vendo, ó, cada cabo individual aqui, ó, ele tem a sua capa protetora, né? O polímero aqui, e ele tem uma capa externa aqui, né? Porque uma extensão, imagina, a extensão com dois fios, três fios, né? Fica complicado. Então, o multipolar é esse, o unipolar, né? É um cabo apenas. Aí o nome aí que a gente encontra aí nas ferragistas, na Leroy, né? É, e lojas aí do ramo, né? É o cabo PP. Vocês estão vendo aqui essa informação, ó, dois condutores carregados, né? Três condutores carregados. Aqui, ó, dois condutores carregados, tá querendo dizer que é monofásico, né? Pode ser que seja bifásico, viu? Mas geralmente é para circuito monofásico, ou seja, eu tenho uma fase e o neutro. E esse número aqui, ele é o que, professor? Isso daqui é a corrente elétrica. Quando fala de capacidade de corrente, por exemplo, aqui, ó, tá falando que esse cabo de 2,5 para dois condutores carregados, ou seja, monofásico, ele tem uma capacidade de corrente de 30 amperes, né? Aqui não está a unidade de medida, mas é a amperagem aqui. Ah, então quer dizer que esse cabo, né? Aí aqui tem um método, né? Essa tabela aqui, ela até que ela é completa, viu? Mas eu já vou falar de cara para vocês. Atualmente, se você for fazer esse dimensionamento de cabo aí na mão, vamos dizer assim, na unha, né? Existe um cálculo, obviamente, né? A gente utiliza a primeira e a segunda lei de Ohm. Só que na prática aí, né, no dia a dia aí, a gente não utiliza a NBR 5410. Mas por quê, professor? A NBR 5410, vocês viram que tem, que eu mostrei aqui que tem atualização, né? Atualização que foi feita acho que 2005, né, que estava mostrando aqui. Só que assim, no início, quando essa norma foi pega lá, né, traduzida para o português e colocada aqui no Brasil, no início, os cabos eles eram importados e existia só um fabricante. E basicamente, quem utiliza essas tabelas aqui são os programas, né? Tem o Proelétrica, o AutoKey Illumin, os programas que tem na base de dados dele, né? No datasheet lá, essas informações. Mas na verdade, eles utilizam mais essas tabelas aqui, ó. Vou pegar aqui um prontuário técnico. Eu vi aqui agora, pessoal. Peraí, deixa eu ver. PT. Ah, esse aqui, ó. Esse é da NBR 5410, tá? E esse daqui é da Prismia, né? Antiga Pirelli. Dá um zoom aqui que fica melhor. Aí é mais ou menos a mesma informação, ó. Esse aqui, ó, para condutores, né, internos, instalações internas, ó. Aí mostra a bitola 2,5, mostra a capacidade de corrente, né, para circuito monofásico e a capacidade de corrente para circuito trifásico, tá? Essas outras informações é para queda de tensão. Depois a gente pode comentar melhor isso. Mas só para vocês entenderem como é que vocês leem. Se você for fazer na mão, geralmente, que cabo é esse? Eu estou utilizando um Corfil, estou utilizando um Prismia, né? Aí você vem nessa tabela, exatamente no modelo que você comprou. Tá vendo que tem esse aqui, ó, 061KV? Ele é mais robusto, ó, para dois condutores carregados de 2,5 já suporta 31, ó. E aqui esse o 750 volts suporta só 24. Então, dependendo aí do modelo, né, o programa, por exemplo, o AutoKey Illumine, o CAD-Proj, ele pergunta para a gente, né, de acordo com a NBS 5410, né, esse dimensionamento, ou é de acordo, né, com algum fabricante. Aí você pega e clica lá, não, a gente está usando o cabo
Prysmian, tá usando o Corfil, tá usando La Garantia Sordio, né? Eu não sei se o La Garantia Sordio tem lá, né? Mas pelo menos os de empresas, né? Professor, qual que é a vantagem? Por que que utiliza mais esse aqui da Prysmian, por exemplo, do que esse da 5410? O da 5410, ele demora para ser atualizado, beleza? Esse é o primeiro motivo. Aí quando ele é atualizado lá pelo I3E. Aí o I3E atualiza, aí se o Brasil aí, se comprar essa atualização, traduzir e colocar ela em vigor, aí ele disponibiliza ela, ou seja, demora ó, muito. Outro motivo, antigamente, agora eu expliquei, né? Antigamente você tinha poucos fabricantes, né? No início aí, né? Na, sei lá, década de 50 aí, por exemplo, você tinha que os cabos já vinham de fora, era importado. Hoje em dia não, você tem fabricante aqui, né? É, é, e aí, a técnica de dopagem, o que que é isso, dopagem? É a pureza ali do material, no caso aqui o cobre, né? Ou então o alumínio com alma de aço, né? Dependendo aí do material do cabo, né? Então, quando você melhora a dopagem, ou seja, você melhora a pureza, esse material ele vai ter uma capacidade de corrente muito maior para uma mesma bitola, por exemplo, o 2,5 aqui. Então, as empresas e os fabricantes, né, eles estão mais atualizados e os prontuários técnicos deles estão em conformidade com a 5410, viu? Eles seguem a 5410, só para você saber. Porém, eles são mais atualizados que a 5410. Eu geralmente, quando eu peço lá para o Proelétrica, né, para o CADPROGE fazer isso aqui, eu peço para ele pegar o prontuário técnico do fabricante que está utilizando lá na obra, tá? Ok. Então vocês entenderam aqui, ó. Você tem a bitola, se o circuito for monofásico, né? E se o. Vamos pegar a situação aqui, ó. Vamos pegar isso daqui, ó. 1,5, ó. Para 1,5, vamos supor que é um circuito monofásico, provavelmente, né? Ele tem a capacidade corrente de 22 amperes. Já o de 6 milímetros aqui, ó, para circuito monofásico, ele tem a capacidade de 51. Olha aí, ó, tá certo. Ó, o Mauriceira aí tá certo, né, professor? Ele tem uma amperagem muito maior. Não, ele tem uma capacidade de corrente maior, ou seja, ele vai suportar, né, muito mais corrente, né, ou seja, 51 amperes a mais do que o de 1,5 que suporta só 22. A gente pode vir aqui no prontuário técnico aqui, ó, ver a mesma situação, ó, de 1,5, nesse caso, esse modelo aqui, ó, suporta 17,5 e o de 6 milímetros suporta 41, ou seja, ele suporta mais corrente. Então, o que o Maurício falou foi besteira, né? Olha, diz que não podem ser utilizados no lugar dos condutores de 1,5 porque eles consomem maior corrente. E essa palavra que ele falou que consomem já é relacionado à energia elétrica. Energia elétrica é potência multiplicado pelo tempo em hora. Isso a gente vai ver mais para frente. E aqui não é negócio, não tem nada a ver com consumo de energia, viu? Então ele já falou errado aqui, né? Ele não consome, né, uma corrente maior, ele suporta uma corrente maior. Então o Maurício falou besteira. Agora, vamos pegar a situação aqui, né? Igual eu já dei a dica aí. Ele utilizou o de 6 milímetros numa, né, para substituir, né, a fiação, né? Substituir não, desculpa, para utilizar a fiação de forma, pelo texto aqui, é de forma emergencial, né? Não foi, eu vou agora colocar um pavimento, 3 pavimentos, né? Sei lá, 10 pavimentos, tudo agora com, só sobrou 6 milímetros quadrados. Se ele fizer isso, moço, no outro dia, talvez até no mesmo dia lá, ele já está demitido. Ah, não vou ser tão duro, não. Ele vai ser chamado a atenção, né? Nas empresas, nós temos aí, né, falando sobre administração, né, nós temos os processos administrativos, né? Primeira coisa, você vai ser, né,
você vai ser advertido, né? Provavelmente alguém mais experiente, tomara que não seja o Maurício, né? Vai chegar alguém para ele, vai falar, ó, o que você está fazendo? Aí vamos supor que qual que é o nome do primeiro aí? Eu já perdi aqui. É o Felipe, né? Vai chegar o Felipe, ó. Eu tô vendo aí que você colocou um pavimento inteiro aí de 6 milímetros em iluminação. Você ficou maluco, né? Não faz isso não, cara. Beleza. Esse é a primeira parte do processo administrativo. Você adverte a pessoa. Aí vamos supor que ele ralucou, né? O cara deu uma doida aí no chapeuzinho vermelho e continuou. Aí o segundo, né? Se ele continuar assim, ele vai ser, né? É o famoso, dependendo da empresa aí, talvez vocês já ouviram esse termo, né? Ele vai receber o famoso balão, né? Que é um tempo para cabeça não remunerado, de um dia, 2 dias, né? Ah, ó, cara, você continuou fazendo besteira, né? Aí vai falar, não, fulano, ó, vai para casa, né? E envia ele para casa e coloca outra pessoa no lugar, né? E seria o famoso afastamento, né? Afastamento aí, né? Não remunerado aí. Aí vamos supor, Felipe volta, aí ele continua fazendo besteira, continua colocando cabos de bitola maior, né? Que suporta capacidade de corrente maior, novamente. Aí, moça, aí ele vai lá pro RH, conversar com a moça lá, ou o rapaz lá do RH, né? Porque aí não tem como. Você não pode, por um erro aí, né? Às vezes é falta de conhecimento mesmo, né? Por um erro aí, você, né, simplesmente fala, não, você está demitido, vai embora, né? Se acontecer isso, o advogado fica doido, né? Se o advogado sabe dessa história aí, se você não teve o devido processo administrativo, né? Se você foi advertido, né? Teve um afastamento aí, né? Às vezes até para ter um treinamento novo, né? Esse cidadão provavelmente ele está precisando, se ele não fez, né, o NR10, provavelmente ele está precisando fazer a reciclagem aí de NR10, tá? Então, o que que vocês podem colocar? Depois eu vou postar umas ideias, um insight aqui para vocês, né? Para ajudar vocês. Mas o, a, a princípio, né? O Felipe, ele fez certo, né? Só foi ali, pelo que dá a entender, né? Ele pegou um pedaço ali de cabo, já que não tinha, né? Já que ia demorar, ainda mais se for numa empresa, né? Aí vamos supor, ele tá lá no meio da obra, né? Lá montando, e aí falta, né? Cabo de 1,5. Se bem que eu vou falar a verdade para vocês, pessoal. O pessoal de construtora não compra cabo de 1,5. Tem uns que compram, mas a princípio, eles já compram de 2,5, porque 2,5 você pode utilizar tanto para tomada de uso geral, né, quanto de uso específico, dependendo aí da carga, né? Se não for muito alta, né? Mas o de 1,5, em conformidade com a 5410, você só pode usar para iluminação. Aí por isso que eu estou te falando, no mundo real, a maioria das empresas, pelo menos as que eu já passei, que eu já prestei consultoria, fiz projeto, eles já compram de 2,5. 1,5, geralmente, só se for muito específico, se eles precisarem de verdade lá, mas já compro de 2,5, porque que se sobra 1,5, só pode utilizar para iluminação. Então, se ele estava lá no meio da obra, né? Aí pensa, pega lá do almoxarifado, mas ele trabalha para uma construtora e ele está, não sei, 5 quilômetros, 10 quilômetros da sede da construtora lá nessa obra, né? Então vai demorar até trazer mais cabo. Então, só para fazer ali uns 3 metros, 2 metros ali, ele pode fazer isso, só para arrematar o final ali da instalação. Mas ele não pode fazer disso um hábito, porque o cabo de 6 milímetros, por ele suportar uma capacidade de corrente maior, ele é mais caro, obviamente. Então, basicamente, a leitura que vocês vão fazer, né? Seja na tabela da 5410. Vamos olhar outra tabela aqui, é a 47. Professor, com Sim, licença. pois não. Você vai falar da tabela 42 e 40 também? Sim, não pode ser. Aqui não está perguntando, não, mas.
42 e 40. Ó, que a 47 ela mostra, ó, seção mínima de condutores, ó, tá vendo, ó? Ó aqui, ó, iluminação, ó, cobre, 1,5, né? Alumínio, rapaz, 16. Ó, alumínio, viu? Ou alumínio com alma de aço, geralmente é para. Aqui ele tá falando alumínio, é 16, né? Eu tô pensando em iluminação pública, viu? Circuitos de força, tá vendo? Ó, essas são as bitolhas mínimas, né? Aí o material cobre, né? E o material alumínio aqui. Qual que é a outra tabela que você falou? Não, é só para mostrar mesmo. Eu já Então, achei, acho que é interessante. qual que é a Que outra tabela? é Fala aí. 40, primeira tá 40. 40 e a 42. Fatores de correção, né, para a temperatura ambiente. E aquela história, né? Tem forro aí, ó, que vai estar, né? Eu já vi forro. Por isso que é bom você colocar um condolete, né? Por exemplo, ali no forro, porque tem forro ali que fácil, fácil tá acima de 40 graus. Certeza. Já fiz instalação aí que tava pelando lá dentro, lá dava vontade, né, de você estar com um ar condicionado ali no forro. Olha, temperatura ambiente, né, mostrando a variação da temperatura, né, e mostrando que a isolação, né, o fator aí de isolação, quanto maior, né, a temperatura aí, é porque esse cabo, por exemplo, vai aumentando a temperatura ou pelo calor que está ali no ambiente, né? Por isso que é bom você colocar numa eletrocalha, num eletroduto, né? Você não deixar o cabo simplesmente ali sobre o forro ou no reboco, né? Ali, já vi em residência aí, né? Eu já vi isso demais. É, então tem essa 40 e a outra é qual que você falou? 42. Vamos lá. 42. Olha, fatores de correção aplicável a condutores agrupados em feixe, né? Ou seja, tudo junto ali, né? Em linhas abertas ou fechadas e condutores agrupados num mesmo plano em uma camada única, né? Ó, isso aqui é bom, é um aprofundamento bom aqui. Tem as camadas aqui. Esse camada aqui que ele fala, né? É justamente esses daqui, ó. Num feixe aqui, né? Você põe multipolar, né? Vários polos aqui. Linhas de média tensão, né? Subterrânea, é desse jeito aqui, ó. Ele ainda tem uma armadura aqui de aterramento, o cabo, o neutro, né? Eles chamam de mensageiro, né? O neutro ainda fica aqui por fora, dependendo, né? Se for de média tensão, não tem neutro, não. A malha, a cordoária de aterramento. Aí ela fica aqui por fora, ele tem uma fita metálica aqui enrolada em volta do condutor, em volta da proteção plástica, né? Que é para deixar o campo eletromagnético aprisionado dentro do cabo, né? Para ele não influenciar, provocando autoindução, né? Aumentando a tensão ali, a corrente no condutor, né? Pois é, interessante isso. Só tá dando o final aqui da aula, mas vocês entenderam aqui, né? Eu vou achar aqui onde tá os esquemas, né? Então eu vou fornecer para vocês, ó, um prontuário técnico, com material extra aí, né? Uma versão aí da 5410, eu vou ver aqui a que o Senai disponibiliza para vocês, né? É, beleza. E eu vou tirar do. Eu não sei quem. Eu sei que teve um aluno, acho que é porque eu tenho várias turmas de catalão, várias não, tenho duas atualmente. Eu sei que teve um aluno de catalão que perguntou para tirar uma dúvida, aí sinceramente, eu não lembro, eu só vi o nome lá, mas ele não tinha perguntado, né? Então eu não sei qual dúvida que é essa, né? Pode até ser aqui, né, da turma de vocês aqui. Mas eu vou, na próxima aula, eu vou explicar como que a gente, né, como que vocês vão fazer esse diagrama. Inclusive, eu vou fornecer aqui, ó, em
em AutoCAD, né? Um diagrama exemplo aqui, ó, para vocês já conhecendo, boas práticas de projeto, né? Boas práticas de instalação elétrica, beleza? Aí na próxima aula a gente discute sobre essa atividade 1, tá bom? Não esqueçam, já comecem a fazer aqui o fórum de discussão, tá bom? Então é isso, pessoal, tá? Eu vou postar, vou pedir para a Letícia, deixa eu ver, a Letícia, colocar o material extra para vocês e para ajudar já ir ajudando na atividade 1, que aí na próxima aula a gente comenta sobre ela, tá bom? Então deixa eu parar a gravação, né? Fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Já vou parar aqui para